Bom dia! Nossa apresentação consiste numa revisão de literatura integrativa sobre o tema Prevalência de transtornos mentais em estudantes de medicina no Brasil. Ela foi elaborada pelos acadêmicos do terceiro período Vinícius, Paula, Lara, Paola e Laura, orientados pela professora Juliane Macedo. A saúde mental dos estudantes universitários, principalmente os acadêmicos de medicina, é palco de diversos estudos devido à natureza estressante do curso, pelas atividades curriculares em horário integral, pressão e estresse por alto rendimento, alta cobrança por atividades complementares, alto tempo demandado para estudos, perda de lazer, contato intenso com doenças, sofrimentos e morte no cuidado de pacientes que se relacionam causando danos na qualidade de vida dos estudantes. Os 4 principais transtornos mentais ligados ao acadêmico de medicina são a depressão, a ansiedade, a síndrome de burnout e os transtornos mentais comuns. Falando sobre a depressão, os transtornos depressivos consistem em uma síndrome duradoura ou recorrente que prejudica substancialmente a capacidade funcional do indivíduo e reduz significativamente a sua qualidade de vida. As principais manifestações incluem a tristeza, perda de interesse ou prazer, sentimento de culpa e baixa autoestima, distúrbios de sono ou apetite, sentimento de cansaço e baixa concentração. Quevedo e Silva apontam que a depressão é uma doença de várias origens ligada a riscos biológicos, psicológicos e sociais. A ansiedade inclui não só transtornos que compartilham da característica de medo e ansiedade excessivas, como também perturbações comportamentais relacionadas. Os sintomas são divididos em subjetivos, que são caracterizados pela percepção de sensações, como angústia e inquietação, e também sintomas físicos, que dizem a respeito às sensações corporais, como aperto no peito, palpitação, falta de ar, náusea, cólica abdominal, dentre outros. E o transtorno de ansiedade no Brasil tem uma média de casos mais alta do que na própria população mundial. Referente à síndrome de burnout, pode-se dizer que é um distúrbio emocional resultante do estresse crônico no local de trabalho que não foi gerenciado com sucesso. Ela é caracterizada como uma síndrome ocupacional que pode acarretar sentimentos de exaustão extrema, aumento de distanciamento mental, sentimentos de negativismo ou cinismo do próprio trabalho, e também uma redução da eficácia profissional. Sobre os transtornos mentais comuns, estudos apontam que são caracterizados por sintomas não psicóticos, como a dificuldade de concentração e decisão, irritabilidade, fadiga, sonolência, insônia, esquecimento e queixas somáticas, incluindo tremores, cefaleia e má digestão. Nesse sentido, fica clara a importância da investigação e estudo aprofundado desses transtornos. Por isso, a pergunta norteadora foi: existem prejuízos na saúde mental dos acadêmicos de medicina ao longo de sua formação? Sendo assim, o objetivo é levantar dados acerca dos prejuízos na saúde mental dos acadêmicos de medicina, compreender a prevalência dos principais transtornos mentais e seus fatores associados. Para a elaboração da revisão, primeiro foi identificado o tema com o qual trabalharíamos, depois a seleção da pergunta norteadora e dos objetivos. Após decidirmos esses, começamos as buscas dos artigos nas bases de dados eletrônicas e posteriormente a sua seleção. Por fim, avaliamos e elaboramos os resultados obtidos com os artigos selecionados pelo grupo. Para a escolha dos artigos, foram utilizados o portal de periódico CAPES, o Cielo e o Lillers, com auxílio dos descritores Saúde Mental, Estudante de Medicina, Transtornos Mentais e Qualidade de Vida. E para agrupar esses descritores foi utilizado o Booleano Range. O artigo selecionado era em língua portuguesa, datado dos últimos 5 anos e com recorte especial para pesquisas realizadas no Brasil. Com isso, foram achados ao todo 342 artigos. E desses foram excluídos aqueles com o título que não abordava a questão da saúde mental em estudantes de medicina, e assim restaram 28 artigos. Com esses, foram realizada uma leitura mais atenta, aplicando os critérios de inclusão, sendo um desses critérios a adequação dos artigos com os objetivos específicos estabelecidos no início. Após essa seleção, restaram os 19 artigos utilizados na realização dessa revisão. Os resultados são referentes à pergunta norteadora e aos objetivos específicos, e foram elaborados a partir da leitura cuidadosa dos artigos selecionados. No geral, foram observadas 4 categorias principais, sendo elas depressão, ansiedade, síndrome de burnout e transtornos mentais comuns. Em relação à depressão, de todos os artigos selecionados, 9 deles auxiliaram a responder às questões sobre sua prevalência. Nesse sentido, há concordância na literatura de que suas taxas são altas na população de discentes médicos. Os estudos analisados
O estudo de Ribeiro e colaboradores foi o que apresentou a menor taxa, de 8,2%, enquanto o estudo de Guedes e colaboradores apresentou a mais alta, de 52,9%. No geral, entre os estudos, essa taxa variou entre 20% e 40%. Para os fatores associados à prevalência de depressão, 5 estudos enfatizaram a maior ocorrência desse transtorno no sexo feminino, sendo este um importante fator de risco. Outros fatores também mencionados nos artigos foram a realização do ensino médio em escola pública e ser um aluno bolsista, questões subjetivas como sentimento de solidão e insatisfação com o curso e o desempenho acadêmico, e também a qualidade de sono dos estudantes de medicina. Por fim, para responder a um objetivo específico sobre a relação entre a prevalência de depressão e o ano cursado, é possível concluir a partir dos estudos que esse transtorno tem suas taxas elevadas em proporção direta ao ano, ou seja, aumenta com o passar dos anos, sendo maior em estudantes do internato. Na categoria da ansiedade, 5 estudos foram utilizados para responder os questionamentos gerados pela pergunta norteadora e conduzidos pelos objetivos específicos. No geral, a prevalência desse transtorno também é alta, sendo que nos artigos analisados a taxa mais alta encontrada é a de 66,3% no estudo de Costa e colaboradores, enquanto a mais baixa é de 30,8% encontrada por Sacramento e colaboradores. Pela associação da ansiedade com o transtorno depressivo feita em muitos dos estudos, o grande fator de risco também é o sexo feminino. Outras relações importantes são a qualidade e a quantidade de horas de sono, a presença de acompanhamento psicológico prévio e questões subjetivas sobre se sentir sozinho ou moralmente lesado na universidade. Por fim, houve divergência nos estudos analisados em relação à influência do ano cursado com a prevalência da sintomatologia ansiosa. Enquanto um dos estudos apontou maior prevalência em períodos do ciclo clínico e internato, outro destacou taxas maiores em estudantes do ciclo básico. A conclusão obtida no estudo de Sacramento e seus colaboradores sobre o ano cursado é a de que ele não apresenta diferenças estatisticamente relevantes, sendo a ansiedade altamente prevalente em todos os períodos do curso de medicina. Na categoria da síndrome de burnout, 3 artigos auxiliaram na resolução dos objetivos específicos. As taxas de prevalência encontradas tiveram um espectro amplo de variação, indo de 4% nos estudos de Rodrigues e seus colaboradores até 57,5% nos estudos de Fontana e seus colaboradores. Os fatores associados destacados nesses estudos foram questões referentes ao sexo masculino, idade, frequentar os últimos anos de curso, trabalho remunerado e morar sozinho. Também a prática de serviços comunitários e a não realização de atividade física regularmente. Sobre o ano de curso, Farias e seus colaboradores defendem maior prevalência no 6º ao 8º período, enquanto os outros 2 estudos selecionados sobre burnout alegam maiores taxas nos últimos anos de curso, em especial durante o internato. Por fim, para a categoria dos transtornos mentais comuns, foram utilizados 5 dos estudos pesquisados. A taxa de prevalência sofreu pouca variação, destacando-se a maior delas encontrada nos estudos de Aragão e colaboradores, de 58,8%. Os fatores associados foram o sexo feminino, a qualidade do sono, a ausência de atividade física praticada regularmente e doença atual. Para a associação com os anos de curso, apenas um dos estudos fez essa relação, e a posição defendida é a de que os menores valores foram encontrados nos 2 primeiros anos, e o maior valor no 3º ano. Retomando os achados dos resultados e observando o que trazem outros estudos da literatura, observa-se também alta prevalência de depressão nos estudantes de medicina, com valores variando entre 25% a 30%. Encontrou-se também maior prevalência no sexo feminino, sendo que o ARED e colaboradores apontam que ela estaria relacionada com a cobrança social por múltiplos papéis, as jornadas duplas, o machismo estrutural e aspectos hormonais. Na literatura foram observados também que os estudantes de baixa renda e aqueles que apresentam prejuízos no sono foram identificados como mais propensos a desenvolver sintomatologia, e observando aspectos mais subjetivos, a relação entre solidão e depressão também esteve presente. Nesse mesmo espectro subjetivo, a depressão se associou também com a falta de satisfação com o desempenho acadêmico, sendo que, segundo Milan e Arruda, ela nem sempre reflete um desempenho escolar ruim, pois os alunos com melhor desempenho tendem a ser mais exigentes, tolerar menos as pressões e estar mais propensos a desenvolver depressão. Em relação às atividades de lazer, a literatura destacou principalmente a associação entre atividades físicas e redução dos sintomas depressivos. O estresse foi observado como fator de risco para o desenvolvimento de depressão,
E diversos estudos apontaram que o período de internato, assim como os resultados, foi aquele de maior risco para o desenvolvimento dos sintomas. Em relação à ansiedade, apesar das diferenças regionais e dos tipos de estudo, a maioria da literatura aponta prevalência elevada da sintomatologia. Assim como a depressão, observou-se também relação com o sexo feminino. Segundo Schaeffer e Casenotti, está havendo um processo de feminização da medicina. No entanto, Ávila aponta que as mulheres continuam sofrendo impactos negativos devido à discriminação de gênero e estereótipos sexistas nas escolas médicas. Outros estudos, como Leite e colaboradores e Almondes e Araújo, também apontam a relação com o sono, sendo que sua qualidade ruim traz prejuízos físicos, cognitivos e emocionais, além do desequilíbrio do sistema imunológico. A relação entre a solidão e a ansiedade, também apontada nos resultados, foi tratada por Venturini e Goulart como parte de um ciclo de reforço mútuo, com a solidão resultando na ansiedade e a ansiedade, por sua vez, amplificando a solidão. Em relação ao momento do curso, a prevalência do primeiro semestre apontada por Moutinho e colaboradores está ligada ao fato de que esses estudantes estão sujeitos a altos níveis de ansiedade desde o processo seletivo, uma vez que as faculdades de medicina são competitivas e possuem altos pontos de corte. Isso se soma à experiência do desconhecido por ingressar na faculdade. A prevalência no fim do curso, apontada por Costa e colaboradores, estaria relacionada com a inserção das práticas em hospitais e o contato com os pacientes. Em relação à síndrome de burnout, outros autores da literatura também trouxeram prevalências elevadas, variando de 10% a 15%. Os estudos apontam que quanto menor a idade do estudante, maior é seu nível de exaustão emocional e de despersonalização, ambos fatores relacionados com o desenvolvimento de burnout. Nos resultados, foi apontado por Faria e colaboradores que 54% dos entrevistados com burnout realizavam atividade física pelo menos uma vez por semana. A literatura aponta, no entanto, uma associação positiva entre estilo de vida saudável, com prática de atividades físicas, e menores níveis de burnout. Quanto à relação entre o sexo e o burnout, a maioria dos estudos apontam prevalência do sexo feminino. No entanto, Costa e seus colaboradores encontraram valores maiores nos homens. Isso se associa com o que dizem por Vanova e seus colaboradores, segundo os quais ambos os gêneros sofrem com sintomas, mas com maiores alterações em esferas diferentes. As mulheres têm maiores alterações na exaustão emocional e os homens na despersonificação, ambos resultando em maiores níveis de burnout. No que se refere aos períodos do curso, outros autores também encontraram maiores valores com o passar dos anos, em especial nos períodos de internato. Em se tratando dos transtornos mentais comuns, outros estudos da literatura, como o de Lima e seus colaboradores e Fiorot e seus colaboradores, também encontraram valores elevados, aproximadamente de 40% de prevalência. Observou-se, assim como nos resultados, forte relação com o sono ruim e com cargas horárias excessivas, sendo as dificuldades de administração do tempo e a alta carga de estudos fundamentais para o desenvolvimento de transtornos mentais comuns. Fiorot e colaboradores apontaram ainda a mesma associação verificada nos resultados, com a falta de apoio emocional, dificuldade de fazer amigos e sentir-se rejeitado. Em relação aos períodos do curso, Aragão e seus colaboradores haviam sido os únicos a estabelecer sua relação com os transtornos mentais comuns, dando maior relevância para o terceiro ano. Rocha e Sassi encontraram valores semelhantes aos seus resultados, com maior frequência nessa transição para o ciclo clínico. Já Meyer e seus colaboradores observaram maior frequência no internato, especificamente no 6º ano. Na conclusão, ficou evidente que os estudantes de medicina, ao longo da sua formação, possuem diversos prejuízos na sua saúde mental. Na análise, o transtorno depressivo, a ansiedade, a síndrome de Burnout e os transtornos mentais comuns obtiveram altas taxas de prevalência quando comparados com a população. Essas doenças foram associadas a diversos fatores, como questões relacionadas ao próprio curso e profissão, que foi destacada as altas cargas horárias, alto contato com o sofrimento de outros e também teve as questões de ordem psicossocial, que foram relacionadas ao sexo feminino, baixa renda, falta de qualidade de sono, solidão e ausência de atividades extracurriculares. Quando falado sobre suas prevalências ao longo do curso, foram mais evidentes no período do internato, que envolve o 5º e 6º ano do curso juntamente com o 3º ano, quando os estudantes passam para o ciclo clínico. Falando especificamente sobre a ansiedade, o ano com maior incidência foi o primeiro, devido à expectativa de algo novo e devido a processos anteriores que vão envolver a entrada na faculdade. Logo, isso vai mostrar a alta vulnerabilidade dos estudantes, demonstrando a importância de abordar esse assunto na faculdade, com a finalidade da criação de projetos que vão conseguir diminuir a instabilidade emocional e a pressão que eles passam, com o intuito assim de transformá-los em profissionais completos, tanto tecnicamente quanto emocionalmente. Essas são nossas referências, que foram compactadas num QR Code por motivos estéticos e para economia de espaço. Muito obrigado!